RCD, a rádio que conecta você. No ar, Diálogos, com Luana Montargil. Qual cuidado você tem ao escrever na internet? Olá, pessoal! Hoje a jornalista e escritora Nardelli Gomes vai nos falar um pouco sobre isso e a produção de textos como a redação no Enem, que inclusive estão com as inscrições abertas. Vamos ouvir? E outra linguagem tem também nas redes sociais. A forma como você escreve nas redes sociais. E às vezes você nem vê mais nada, você só vê aqueles emojis. Não escreveu nada, eu procuro, vejo uma foto, eu procuro. Meu Deus, como é que eu vou interpretar agora o que a pessoa está querendo dizer só com esses emojis? Eu não consigo. Exato. Eu fiz uma aula sobre isso, sobre escrita no Instagram, que tem assim um monte de dicas para quem trabalha com, por exemplo, para quem empreende no Instagram, para quem tem algum serviço, algum produto para vender e que quer se comunicar no Instagram. Primeiro a gente precisa dialogar com o nosso público, saber quem é o público da gente, sabe? Como é que essas pessoas falam, do que elas gostam, qual é o linguajar delas. E por exemplo, texto no Instagram, vou dar uma dica assim, que é a mais importante de todas, que eu acho. Você tem que apostar tudo na sua primeira frase. A gente sabe, né? Passa ali a foto, aí uma frasezinha embaixo, aí não cabe o texto inteiro, aí fica um botãozinho de mais, né? Aquele espaço onde você toca para ler o resto. Então você tem aquele espaçozinho ali para chamar a atenção da pessoa, para ela tocar no mais. Porque se você desperdiça aqueles primeiros 100 caracteres, basicamente é isso que aparece antes do mais, se você desperdiça aquilo fazendo uma chamada que, tipo, não chegou no ponto, ou não provocou o interesse, não despertou a curiosidade, não adianta você escrever um texto incrível, porque ele não vai ser lido, só se a pessoa se interessar bastante para tocar no mais. Então você tem que caprichar daqueles primeiros 100 caracteres, para que você ganhe a atenção do seu leitor. É uma dica importante. Eu vejo, inclusive, donos de lojas, até a forma como fala também nos stories, como escreve, como apresenta, né, o seu produto. Tem que ter muito... Você tem toda a razão. Porque às vezes não dá nem vontade da gente ver mais o que está escrito aí, né? Porque não chamou aí nesse iniciozinho, como você falou. Tem que despertar. A gente tira pela gente, né? A gente não fica ali querendo ler tudo o que tem. A gente vai ler aquilo que fala assim, nossa, eu fiquei com vontade de ler isso aqui. Tipo, dá uma curiosidade, faz uma pergunta na primeira frase, provoca a curiosidade de algum jeito, começa a contar uma história, faz uma frase polêmica, tudo com parcimônia, sabe? Que faça sentido com o que você vê, com o que você escreveu depois. Então, usa alguma dessas estratégias para que a pessoa diga, eu quero saber o que ela vai dizer aqui. E capricha naquele comecinho ali, que é a sua isca. Você vai fisgar ou não. Então tem que caprichar. Falando de estratégias, né? Eu lembrei agora, produção de textação é muito importante, né? Tem um peso para todos os cursos. Né? E eles ficam tomando aula, cursos de redação. Eu estava comentando, mas gente, vocês precisam ver o jornal, vocês precisam, porque às vezes pode cair um assunto que está acontecendo agora, vocês precisam ler jornal, assistir, ouvir rádio jornalística e tentar pegar o máximo de informação. Não, tia, tem uma estratégia. A professora ensinou uma estratégia da redação que dá certo. Eu falei, como assim? Essa estratégia vai botar todo o conteúdo? Você tem uma estratégia e vai dar certo? Será que você vai conseguir falar tudo que você precisa falar sobre aquele assunto? Que é o tema da redação? Que estratégia é essa, Nardelli? Eu não sei exatamente do que ele está falando, mas a gente sabe, né? Tipo, o texto de redação mais acadêmico, assim, mais relacionado à escola e à Enem, ele tem um formato, né? Eu costumo dizer que é um armário com algumas gavetas. Você apresenta o assunto, você faz uma introdução, você faz uma argumentação, desenvolve no primeiro parágrafo, desenvolve outra argumentação no segundo e conclui no final. Então, assim, se a gente puder falar de estrutura, eu falaria disso, né? Aquele esqueletozinho que você tem aquilo e você vai preencher com os seus argumentos, com o que você tem ali para falar sobre o tema, sobre o assunto. Mas o que você falou é fundamental. Leiam, assistam o jornal para saber como é que a gente vai preencher essas gavetas, né? Esse armário aí com gavetas. A gaveta vai dar Exato. Não pode, né?
E encher linguiça está cada vez mais por fora. O povo já sente cheiro de encheção de linguiça, já diz assim, ó, isso daqui não está sabendo nada, então tá só me enrolando. Então é isso, tem que ter conhecimento. E lá na hora de escrever, a técnica é importante. O pessoal da redação vai saber como argumentar, como fazer a transição de uma ideia para outra, né? Como puxar um parágrafo para o outro, como fazer com que as coisas façam sentido, utilizando, por exemplo, palavras de transição, que fazem com que uma ideia se conecte à outra de maneira que a leitura fique mais clara. Então isso é muito utilizado também para a redação. E de como encerrar na conclusão, conversando com a introdução. Tudo isso tem que estar ali na cabeça, e quando você tem isso na mente, fica mais fácil produzir um texto de redação. Então para esse público, isso é o mais importante. Aí, para outras faixas da vida, a escrita profissional, como é que vai trabalhar, como é que vai postar em rede social, aquele livro que já lá mais na frente eu nunca escrevi na vida, que agora eu quero fazer. Então tem muitos aprendizados ao longo da vida. Que vem, Nardelli nos conta mais sobre suas experiências com a escrita e a leitura. E se você quiser rever esse episódio ou compartilhar, ele estará disponível na Rádio RCD, no Spotify e no YouTube. A gente se encontra na próxima semana com mais diálogos comigo, Luana Montargil. Até lá! RCD, a rádio que conecta você.